Paulo compara a vida cristã a uma corrida rumo ao reino de Deus. Porém, é a corrida da fé, da qual participam, como numa prova de revezamento, os filhos de Deus de todas as épocas, empunhando a tocha da fé, cada geração transmitindo à geração seguinte a mensagem do Evangelho. Nessa semana, nós temos o privilégio de estudar juntos a lista que o apóstolo São Paulo apresenta aos Hebreus no capítulo 11 do seu livro, A Lista dos Heróis da Fé. São personagens bíblicos que viveram em diferentes situações e que exemplificaram através da sua vida o que é a fé, como vivê-la, como exercê-la. Eles tinham a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas eles viveram em profunda comunhão com Deus, uma vida de perseverança como uma característica marcante. Eles possuíam um relacionamento pessoal com Deus. Eles prezavam por esse relacionamento, obedeciam ao Senhor, o serviam de livre e espontânea vontade, confiavam nas suas promessas. E assim, eles confiavam no Senhor por dois grandes motivos. Primeiro, porque Deus sempre era fiel em cumprir as suas promessas. Em segundo lugar, porque eles sentiam a necessidade de ingratidão por aquilo que Deus havia feito por eles, serem também fiéis, servirem ao Senhor. Assim, eles se alimentavam da fidelidade divina e se tornavam fiéis. Eles olhavam para o cumprimento das promessas de Deus como que vendo-a, na verdade, de longe, aguardando uma pátria superior, sem que eles mesmos vissem a concretização da sua promessa. Mas pela fé, eles seguiam correndo a carreira da fé na vida cristã. Conservavam a sua fé, a exerciam, mesmo que parecesse que as promessas de Deus estavam demorando em se cumprir. Assim é que o apóstolo São Paulo destaca que o justo viverá pela fé, porque aquele que vem virá e não tardará. Todos eles andaram com Deus e eles se tornam um incentivo para nós em nossa experiência cristã hoje. Nessa semana nós estudamos alguns desses personagens. Por exemplo, a experiência de Abraão é destacada em Hebreus porque, além de sair de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia, depois de ter vivido uma longa vida de aliança com Deus, recebendo aos 100 anos de idade o filho da promessa, Isaque, de repente ele recebeu do Senhor uma estranha ordem: oferecer Isaque como um sacrifício de holocausto no Monte Moriá. Esta ordem parecia contradizer todas as promessas de Deus, porque a promessa era que, da descendência de Isaque, Deus formaria uma grande nação. Isaque era o filho da promessa. Porém, em sua experiência de relacionamento com Deus, Abraão sabia que Isaque fora concebido pelo poder de Deus. Ele cria que Deus poderia tornar Isaque a vida se ele fosse oferecido em sacrifício. Porque, conquanto Abraão fosse velho, sua esposa também, e estéril, eles haviam tido aquele filho. Assim, ele disposto a oferecer Isaque em sacrifício. Assim é que, através de toda a Bíblia, Abraão tornou-se um exemplo de Deus, um tipo de Deus, que ofereceu o seu único filho para salvar a humanidade. Hoje, a história de Abraão nos leva a meditarmos naquilo que Deus tem feito por nós no passado. Isso deve nos encher de profunda convicção quanto ao nosso futuro e sabermos que podemos confiar na presença e na guia de Deus no presente. Moisés nos é apresentado na carta aos Hebreus como outro grande exemplo de herói da fé. Sendo candidato ao trono do Egito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus. Deixou de liderar a nação mais poderosa daquela época para liderar ex-escravos no deserto.
Na carta que escreveu aos Hebreus, Paulo procura confortar e fortalecer a fé dos crentes. Muitos deles haviam abandonado tudo para servir a Cristo. Enfrentavam o escárnio, a pobreza, o desprezo das pessoas. E Paulo lembra a eles que a visão de Moisés estava fixada no futuro, no cumprimento da promessa de Deus, em conduzir o seu povo para a terra prometida. Assim, Moisés não se detinha nas riquezas, nas posições desse mundo. E assim nós somos lembrados na carta aos Hebreus, que nós podemos crer na pátria celestial prometida pelo Senhor. Porque todos aqueles que creem em Cristo, aqueles que o servem, eles podem sofrer privações, problemas, lutas e dificuldades nesse mundo, mas a recompensa é certa. Aquele que prometeu virá e ele não tardará. A recompensa é certa, mesmo que nós não a vejamos, mas nós podemos aguardá-la. É interessante que na lista dos heróis da fé, de repente alguns nomes contraditórios, eles são incluídos nessa lista. Por exemplo, os primeiros 9 nomes da lista de Hebreus 11 são filhos de Deus fiéis, considerados justos, que correram a corrida da fé. Mas depois dos 9 primeiros, inesperadamente Deus incluiu Raabe na corrida da fé. Quem era ela? Ela era uma gentia, prostituta, que vivia numa casa construída em cima dos muros de Jericó. Porém, por causa da sua bondade em acolher os espias, por sua declaração de fé, de crença no Deus de Israel como Deus verdadeiro que conquistaria aquela terra, devido à sua fé, ela recebeu a promessa de que a sua família seria poupada quando a cidade fosse destruída. É interessante que nós podemos destacar na vida de Raabe de que ela não tinha visto as pragas do Egito, não tinha atravessado o Mar Vermelho, não tinha presenciado a queda do maná, não tinha estado no Sinai. Porém, o seu ato de fé foi que ela, sem ter visto, ela creu, ela obedeceu a palavra de Deus, ela confiou no Senhor e assim, embora não tivesse visto aquilo que havia ocorrido antes, ela é incluída na galeria dos heróis da fé, na grande corrida rumo ao reino de Deus. Paulo chama a atenção aos leitores da carta de Hebreus de que 30 anos depois da ascensão de Jesus, muitos dos seus leitores não tinham visto os milagres de Jesus, não tinham acompanhado a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Porém, eles tinham provas suficientes, comprovadamente nas Escrituras, para crerem que Jesus era o Messias Salvador e que breve retornaria a esta terra, que ele estava agora no céu intercedendo por eles. Mas, impressionante, é que ao concluir a sua lista de heróis da fé, Paulo nos mostra que Deus decidiu incluir a mim e a você, nos incluir nessa grande corrida da fé. Porque nos últimos dias da história, essa tocha da fé tem chegado até as nossas mãos. Nós fazemos parte, na verdade, da última parte da corrida. Nós temos esse privilégio, essa responsabilidade. E por isso Paulo diz, nós estamos cercados hoje por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos próximos à reta de chegada. Então nós precisamos correr olhando firmemente para Jesus, o autor e a consumador da fé, que está no santuário celestial intercedendo por nós e nos aguardando, e logo virá nos buscar. Jesus é o autor e precursor da nossa fé por 3 grandes motivos, Paulo apresenta. E a lição destaca alguns deles. O primeiro deles é que ele é o único que terminou a corrida da fé em seu sentido mais completo. Em segundo lugar, a encarnação de Jesus, sua vida perfeita, tornou possível a nossa corrida com um objetivo, com um final feliz. Se nós e os que viveram no passado tivéssemos corrido, mas Jesus não tivesse vindo a esse mundo, assumido a natureza humana, a nossa corrida teria sido inútil. Nós teríamos corrido para lugar nenhum. Assim, através de Jesus, nós temos a certeza da chegada final. Terceiro lugar, Paulo diz que Jesus é o garantidor da nossa vitória.
porque a sua fidelidade nos dá certeza de que se nós não desistirmos, se nós permanecermos na fé, se nós seguirmos o seu exemplo, Cristo está na linha de chegada nos aguardando. Essa é a grande mensagem da carta aos Hebreus. Enfim, nós iremos reinar com Cristo ao final da nossa corrida, juntamente com os filhos de Deus que viveram em todas as épocas, em todas as situações da história desse mundo. Nós reinaremos com Cristo e temos motivo para crer nisto. Porque Cristo veio a essa terra, viveu e venceu em nosso lugar. Está no céu assentado à direita do Pai, intercedendo em nosso favor. Nos fez uma promessa e logo virá para nos buscar. Nós temos a certeza que a recompensa é certa, se nós mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus. Temos que olhar cada dia para o autor e consumador de nossa fé. Entregarmos a Ele o nosso coração, nossa vontade, nossa disposição de servi-lo. E assim nós receberemos dele, pela sua promessa, o seu poder e a sua graça para uma vida cristã vitoriosa. Eu e você poderemos concluir essa grande jornada e um dia chegarmos juntos às mansões celestiais. Que o Senhor nos mantenha nessa convicção e nessa certeza, olhando cada dia para Jesus, autor e consumador da nossa fé.